Agradecer a luta, ao MST, por proporcionar a mim e a todos os militantes aqui esse conhecer permanente, né? Então acho que esse é o sentido maior das juras, né? É dialogar, é trocar experiência, é conversar e aprender sobre tudo. Em segundo, também agradecer a companheirada aqui do Pará. Tenho gostado demais, demorei para pisar aqui na Amazônia, mas agora ninguém tira meu pé daqui mais, nem meu coração. Nos últimos tempos tenho vindo um pouquinho com essa banda e quero seguir vindo, porque eu acho que vocês misturam um monte de coisa importante. Vocês misturam cultura, natureza, luta, resistência, em tempo histórico, né? Em muito tempo, está tudo muito bem guardado e também vai se refletindo nas lutas. Então acho que aqui também é um espaço. Outro elemento é que é bom falar depois dos demais, que aí você só fica fazendo firula, então os outros já falaram da terra, já deram as leis, depois você vem aqui dar uma firulada e fala aí o que você quiser. E eu, como sou uma pessoa que falo bastante, tentei anotar. Eu tenho um sério problema, eu anoto e depois eu não falo nada, eu não sigo a risca. Quanto tempo que nós temos? 15 minutos. Então nós anotamos aqui uns pontos que, partindo da questão agrária, outra questão que é importante, já foi falada na mística e também pelas companheiras que me antecederam, que nós seguimos numa luta de muitos anos, né? O MST é herdeiro de lutas dos povos originários, da luta negra no Brasil e de toda a junção da luta pela terra no Brasil. Então o MST não surge do nada, o MST surge desse esforço do povo trabalhador na luta. E como foi falado também, a Jura faz parte da jornada de luta que tem como marco o massacre de Eldorado dos Carajás. É um silêncio que foi se tentou impor aos povos em luta, e a jornada é o grito de rebeldia. Então a jornada ela se estende na luta toda do MST do ano todo, mas nesse abril que a gente chama, o abril vermelho, ela se potencializa, né? E desde as ocupações de terra, de prédios públicos, mas também desse diálogo importante com a sociedade, desse diálogo importante com a universidade, com os estudantes, educadores e educadoras, e também os educandos que aqui participam do debate em vários outros lugares. Então esse é um elemento também importante, por isso a Jura ela tem que se permanecer, né? E cada vez ela vai se enriquecendo mais, né, no debate, na comida, enfim, todos esses elementos. Bom, para a gente adentrando no tema da questão agrária, então também é importante dizer que essa jornada está ocorrendo ainda em vários estados do país, mas é preciso dizer que neste ano em específico, a jornada iniciou com a luta das mulheres no mês de março, a ocupação das terras tomadas lá no Goiás, do João de Deus, que de Deus não tem nada, né? As mulheres com muita coragem ocuparam a terra, não se sabia como ia ser a primeira ocupação nesse governo. Então as mulheres também dando início, e a mesma companheirada lá em Minas Gerais, parando os trens de exploração do minério com seus corpos e com sua coragem. Então essa luta deste ano, que ninguém sabia muito bem como seria, ela se dá início na coragem das mulheres, na luta, que eu acho que é fundamental a gente não esquecer esse elemento. Bom, aqui nós estamos falando de questão agrária e a gente parte, eu achei interessante, que é maretório, alguém falou aqui, que é o território, que não é território, é maretório, mas que nós estamos falando da questão territorial. E tem duas frases desse debate que nós estamos fazendo que eu gosto de usar. A primeira a gente pega do rap, que é o bagulho é louco e o processo é lento. Na nossa luta, nada é simples e facinho. Ela tem várias nuances, ela tem várias formas. O rap é um grande aprendizado. Vai ter uma mesa hoje à tarde, né, do movimento hip hop. Quero participar também, escutar, aprender. E a segunda do campo, que é nessa disputa territorial, a lagarta está comendo a nossa horta. Então nós precisamos ter uma ação em referência a isso. Como é que a gente se posiciona? Porque essa disputa territorial ela tem duas grandes esferas. Uma que é essa que os companheiros que me antecederam colocaram aqui, que é esse território físico, que é a terra em disputa do físico, onde a gente monta casa, floresta, né, toda essa parte do terreno, do físico. Mas ela tem uma outra disputa, que talvez nunca ficou tão evidente para nós como na atualidade,
que é a disputa do território simbólico, do território imaginário. Aí a gente se pergunta, né? Como é que nós chegamos a uma sociedade como essa nossa do Brasil hoje? Não foi à toa. Não foi da eleição passada para cá. Há uma construção do imaginário popular e da forma de construção, que foi falado aqui também, de organização da vida, uma disputa da cultura. Cultura entendida como processo de produção e reprodução da nossa existência humana, cultura entendida como dinâmica organizadora da vida. O que a gente come, como a gente se veste, como a gente planta, como cria nossos filhos, como cuidamos de nossos idosos, como festamos, como namoramos, como enfim, tudo que a gente faz da nossa vida. Essa disputa, e alguém falou aqui, tem muito a ver com a questão da pertença. Você tira o território, mas o território simbólico é a grande disputa. Porque quando a gente não se entende mais como parte disso, aí sim a lagartona vem com tudo. E por isso, o que inclusive os movimentos em luta, e eu acho que tem muito a aprender com todas as representações que foram faladas aqui, e é muito interessante porque a gente vê como a questão da espiritualidade, como a questão da pertença, da identidade, da construção cultural, na fala de todos os companheiros, ela foi fundamental. Não necessariamente isso acontece nos processos de luta da esquerda. Às vezes essa coisa da espiritualidade, da cultura, fica no segundo plano. Isso aí é uma coisinha mais ou menos da firula de cada um. Não. Nós estamos então, e talvez esse momento histórico nos reposicione nessa discussão e nos reposicione também na forma de ação com essa questão. Como é que, a gente sempre fala, né? Como é que o lascado defende o projeto de quem o lasca? Como é que a gente explica isso? Como é que a gente, sendo pobre, na grande maioria, muitas vezes, defendemos aquele que nos lasca? Então, há um sistema, há uma forma de construção dessa disputa simbólica que nós precisamos nos atentar e que é um momento fundamental. Por quê? Na questão territorial, e os companheiros colocaram aqui muito bem, a questão da titulação não é uma questão nova, nós também do MST estamos enfrentando essa questão e agora com muito mais força, porque no simbólico, talvez em umas regiões mais que a outra, a ideia de ter o documento na mão da minha propriedade, ela do ponto de vista ideológico, ela já ganhou. Ela já ganhou, as pessoas querem a titulação. Não, isso aí vai facilitar, né? Porque o coletivo é mais difícil de organizar. Então tem uma série de discursos construídos nesse sentido. Que ela perpassa pela também a questão do simbólico. Mas essa disputa do simbólico, para nós, ela é fundamental, porque ela é uma disputa pela vida. Essa cultura construída nos últimos anos, e já não, quando eu falo últimos anos, não é 2, 3 anos, não. Nos últimos tantos anos que foi falado aqui, né? Séculos. É uma cultura da morte. É uma cultura que na atualidade, inclusive, tem cor, tem sexo, tem orientação. Então, essa cultura da morte é a cultura que mata as mulheres, e estupra e mata as mulheres. É a cultura que organiza o genocídio da população negra nas periferias das grandes cidades e também no interior. É a cultura que faz com que o Brasil seja o país que mais assassina LGBT no mundo. É a cultura que não só nega os povos originários, como elimina os povos originários. Então vejam, é uma cultura que é para eliminar o quê? Pobre. É uma cultura de eliminação de pobre. E onde é que nós estamos nesse alvo aí, companheirada? É bem na reta dos caras. Então, esse despertar para uma luta que é contrária a uma cultura da morte para uma cultura da vida, aí a gente tem vários nomes. O primeiro, a questão da resistência. A segunda, do ponto de vista da produção, mas que é muito mais do que só a produção de comida. Nós estamos no movimento, a gente trabalha a questão da reforma agrária popular, que tem como base organizativa a agroecologia, como foi falado aqui pelo companheiro Caetano, que é muito mais do que só produzir a boia sem veneno.
produzir a comida, organizar essa casa, as relações de trabalho, enfim, uma série de questões. E, sobretudo, a formação humana, que é o segundo ponto que a gente... Então, o que significa, então, neste processo de luta e resistência, pensar um processo de formação humana? O Bertolt Brecht, alemão, lutador, dramaturgo, em 1934 escreveu um texto. Eu sou péssima de memória, gente, mas o texto é alguma coisa mais ou menos assim: 5 maneiras de dizer a verdade. E o Brecht, na época, estava escrevendo, na época fascismo, né, a seção do fascismo, o Brecht estava escrevendo para os escritores, artistas, intelectuais, lutadores, o que era preciso dizer naquele tempo. E é um texto curto, muito legal, quem puder ler. Então ele dizia que era preciso reconhecer a verdade, ter coragem de dizer a verdade, selecionar as ferramentas para dizer a verdade. E vou parar aqui, porque senão daqui a pouco eu vou inventar coisa que o Brecht não falou, porque eu não lembro. Mas ele fala 5 dessas. E numa determinada parte do texto, o Brecht fala uma coisa que acho que é importante. Em tempos sombrios e de dificuldade de encontrar o caminho, e de perseguição e de matança, falando dele naquele tempo, e ele sempre tão atual, é preciso dialogar com os trabalhadores questões que em alguns momentos parecem pequenas e mesquinhas, como a casa, a comida, o alojamento dos trabalhadores, a casa e o trabalho. Então veja, coisas que parecem pequenas são estruturais. Então o que é fazer isso que nós estamos fazendo no processo de luta? O que significa jura? O que significa o processo que a Jane falou aqui do trabalho de base, o Congresso do Povo, enfim. É discutir com a sociedade brasileira, escutar, discutir, enfim, 3 grandes questões. É boia, comida, e não é qualquer comida. É a ideia, assim, da comida sem veneno. Porque tem uma outra questão que é fundamental nesse debate. A gente está falando, nossa, a população está adoecendo, a cada dia mais aparecem mais tipos de doença, nas nossas famílias a gente vê. A questão não é que nós estamos adoecendo, nós estamos sendo envenenados cotidianamente. E é preciso discutir, porque de novo nós estamos falando da cultura de luta de vida, né? O segundo elemento é essa questão que foi tratada aqui do território, que tem a ver com casa. Quando eu falo casa, moradia. Não é que a gente, onde vamos viver, né? O alto índice de desemprego do Brasil vai explodir, já tem há muito tempo, mas vai explodir daqui para frente, uma série de consequências da qual nós defendemos que a reforma agrária popular é uma saída. É uma saída para ter comida decente, sem veneno, limpa. É uma saída para que a gente tenha casa. É uma saída para que a gente tenha trabalho. E, sobretudo, é uma saída para que a gente se forme como um ser humano digno, que a gente tenha uma formação integral, que a gente se organize. Quanto tempo temos aí, comparado? Misericórdia! Falei só 3 minutos ou falo? Eu estou brincando, não sei que falei mais. Esse é outro elemento. Então, pensar essa formação integral para nós também é fundamental, para o campo e para a cidade. A reforma agrária popular pensada como esse diálogo, né, ali está falando não só do veneno, mas também como uma solução para o campo e para a cidade. E pensar dentro dessa formação maior, nós estamos no movimento agora discutindo nós estamos chamando o enraizamento da cultura no e do MST. Pensando a cultura popular como essa matriz organizativa nessa disputa do simbólico, né? Então a cultura popular não entendida como um enfeite, o bonitinho que vai de um lugar para o outro. A cultura popular entendida como processo de dinâmica de vida, é um processo vivo, orgânico, coletivo, que traz história, traz processos de organização, traz arte, né? Enfim, como é que a gente tem então também o programa cultural do MST baseado, o programa cultural do MST é a reforma agrária popular, entendido a cultura como esse processo mais amplo, e tendo a cultura popular como uma das suas matrizes, também a agroecologia como uma das suas matrizes, e fazer essa discussão para nós importante. Não dá aqui para a gente destrinchar o tema, mas uma desses processos de domínio da questão do imaginário perpassa pela indústria cultural. Aqui não dá para a gente aprofundar, mas a indústria cultural, como esse termo aparece também na década de 40, lá pelos capos alemão lá da escola de Frankfurt, né? Horkheimer, Adorno, eles vão usar esse nome porque eles estão fazendo essa mesma pergunta que a gente fez assim: como é que o lascado defende o projeto de quem o lasca? Eles estavam querendo entender qual era esse mecanismo. E esse mecanismo, eles percebem, óbvio, não só eles, de um movimento, que era um mecanismo que era construído por um processo maior, que se chamava, que as pessoas denominavam cultura de massas. E uma das observações que eles fizeram foi o seguinte: peraí, cultura de massa dá a impressão que é o povo que faz.
E isso que está sendo consumido não é o povo que faz. A cultura feita pelo povo é a cultura popular, que é de resistência, que tem uma série de contradições também, como todos os processos humanos. Agora, a indústria cultural, como esse braço legitimador do capitalismo, esse nós precisamos estar atentos. Esses caras estavam falando isso lá nos anos 40. Os companheiros aqui falaram muito antes. Os companheiros, os parentes que se reuniram em 1554, foi isso? Se ligaram nisso. Por que eles se juntaram? Falaram, alguma treta está aqui, tá acontecendo alguma coisa que está errado. Já se ligaram lá. Lá atrás já se ligaram e falaram alguma coisa. Toda a movimentação da luta negra no Brasil igual. Os caras se ligaram. Falaram, não, é a partir de tirar nossa raiz cultural, é da onde os caras ganham a batalha. Portanto, não é à toa que a cultura é tão forte na luta dos povos originários e do povo negro. E, portanto, ela não deve ser diferente na luta camponesa, ela não deve ser diferente na luta sindical, ela não deve ser diferente. Esse elemento não pode ser secundário. Esse elemento, e claro, falar isso aqui é até engraçado, porque vocês têm essa prática cotidiana aqui na região amazônica que é muito mais forte do que de onde eu venho. Eu venho do Sudeste, uma outra realidade bem diferente daqui, e eu acho que tem esses elementos. Já deu meu tempo, vou terminar com duas questões também que eu acho importante. A questão da espiritualidade, da religiosidade foi falada aqui também. Nós temos um problema também na esquerda de negação desse processo, e nós estamos vendo que nunca teve tão forte essa discussão, inclusive de maneira utilitarista, como no momento atual. Portanto, discutir espiritualidade, como o companheiro, o parente disse aqui, não é discutir a religiosidade, porque é aí que se inverte a questão, é discutir a essência dessa formação humana. Uma formação emancipadora, uma formação que nos ajude a viver dignamente. Aqui não deu pra gente tocar, mas aí as artes têm um papel fundamental nessa formação, né? Como é que desde a infância, a partir das crianças, porque quando eu disse a lagarta está comendo a nossa horta, essa indústria cultural sabe disso. São as crianças e os adolescentes o primeiro alvo. Portanto, se nós estamos falando de uma cultura de resistência, de uma disputa territorial, que ela é física e é simbólica, não dá para a gente vacilar nesse sentido, não dá para a gente abrir mão dessa disputa, e tem muita, acho que muita conversa. Nós tivemos a sorte, o MST, de ter uma oficina com o nosso saudoso João das Neves, do Teatro Político e da UNE e tal, e ele nos disse uma coisa, pouco antes de falecer. Nos disse, tem dois elementos que vocês sem terra têm que se apropriar mais. O primeiro elemento, a boia, a comida. A comida é resistência, né? Então a forma de comer, vocês aqui, isso aqui é riquíssimo, né? Talvez se fosse outro lugar, a gente nem teria isso, né? E eu sei que mesmo aqui no Pará isso também não é comum, né? Não é todo lugar, né? Aqui em Belém e tal, né? Então, esse é um elemento importante. E a segunda que ele falava era a questão da vestimenta. O povo que produz o que come e como se veste e se organiza, né, nesse vestir, lógico que ele já tinha falado das artes também, consegue organizar também a sua resistência. Eu juntaria essa fala a ousadia, a rebeldia, a gente se reconhecer como povo trabalhador e lutarmos contra essa cultura de morte, porque nós somos lutadores e lutadoras da vida. Muito obrigada.